Boa tarde a todos. Boa tarde e quase boa noite, né? Boa noite já a todos. Roteiro da 4ª audiência pública 2023, às 18 horas e 30 minutos do dia 22 de maio de 2023, na sala da Câmara Municipal de Bragança Paulista, declaramos aberta a 4ª audiência pública desta Casa de Leis, no corrente ano, convocada pelo edital 64/2023, constando na pauta a seguinte matéria: projeto de lei 30/2023 e autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2024 e da outras providências. Registro a presença dos vereadores, esse vereador Marco Antônio Marcolino e da vereadora Fabiana Alessandri. Também quero registrar aqui a presença do senhor José Rodrigues Alves, secretário municipal de Finanças, que eu convido que faça parte da mesa com a gente. Aliás, se o senhor quiser permanecer aí, se for mais fácil, mas já está convidado à mesa. Eu convido, também comunico a presença do senhor Mauro Garcia Banhos, que é assessor parlamentar da Prefeitura, da Câmara Municipal, a senhora Valdênia, que é do Departamento de Finanças, a Selma, do Departamento Legislativo, e a Jaqueline, do setor de Comunicações. Iniciando, então, gostaria de pedir ao representante da Prefeitura que nos faça a demonstração do projeto de lei 30/2023, nessa segunda audiência pública, que trata da LDO 2024, onde indica as despesas e receitas e as diretrizes para que nós possamos, no meio do ano em frente, discutirmos o orçamento. Também fica aberto aqui para as perguntas. As pessoas que estão nos assistindo também, uma boa noite, para que, se tem alguma dúvida, que nós possamos também tirar, né, Fabiana? Então, de uma forma bem informal, gostaria de pedir ao nosso secretário de Finanças da Prefeitura que faça a sua apresentação, para que nós também cumpramos a nossa parte aqui dentro dessa audiência pública. O senhor está com a palavra, fique à vontade. Boa noite a todos. Nós estamos aqui, então, cumprindo aqui o que estabelece a legislação aplicável aqui à matéria, ao orçamento público, fazendo a apresentação do nosso projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Basicamente, isso tem amparo na 4.320, que estabelece a execução orçamentária, a Lei de Responsabilidade Fiscal 101, a nossa lei orgânica, que estabelece, então, neste momento, nós vamos propor, então, através dessa LDO, os parâmetros que vão orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que será encaminhada à Prefeitura no segundo semestre, em agosto até em setembro, mas para ser mais preciso. Nós vamos seguir aqui com algumas, seguindo aqui com algumas slides aqui na tela. Vamos em frente, vamos mais uma, vamos lá, vamos em frente. Então, essa primeira tela aqui que trata dos números, nós estamos aqui projetando uma receita líquida já das deduções das retenções do Fundeb de 835 milhões. Esse número, então, foi elaborado com base no comportamento das receitas que nós temos visto nos últimos anos, a tendência que tem se registrado de acordo com o comportamento das receitas específicas, como o caso de IPVA, IPTU, que tem algum comportamento um pouco distinto, não são apenas corrigidas pela inflação. Então, nós reconhecemos esse comportamento individual de cada um desses itens. O total, então, nós estamos olhando para um número, então, líquido de 835 milhões. Impostos, taxas e contribuições são os valores que são oferidos aqui localmente, é o que se conhecido também como fonte 1, são recursos do Tesouro, e as transferências correntes, os 543 milhões, ali indicado, e são recursos provenientes, que é a somatória dos recursos provenientes aí dos repasses federais e estaduais. Nós temos aí, basicamente, o ICMS, em torno de 160 milhões, como vamos ver mais para frente, o Fundeb, que está em torno de uns 110 milhões, e outros itens, o IPVA, em torno de 50 milhões. E outros itens também que compõem esse valor. Nesta tela agora, nós apresentamos aqui os números que nós tínhamos apresentado na tela anterior de 835 milhões, colocando também a despesa total, que para efeito do nosso orçamento ela é igual à receita.
nós estamos indicando aqui, nessa primeira coluna de 2024, também a dívida pública consolidada. Nós estamos projetando uma dívida pública consolidada de 37 milhões. Essa dívida pública consolidada, ela é o somatório de vários itens, né, de financiamento, a dívida fundada, que vem de recursos que nós obtivemos junto aos bancos, ao amparo do programa Finisa, o PEMAT, então, que se somam esses valores dos juros. A dívida consolidada líquida, ela aparece um número negativo de 88 milhões, porque esse é calculado tendo em vista a liquidez projetada da Prefeitura para o ano de 2024. Então, nós temos hoje uma situação de uma dívida consolidada líquida negativa, porque a liquidez, o volume de recursos livres que a Prefeitura tem hoje, supera em muito o valor da dívida pública consolidada, o que é um índice muito positivo. Este valor negativo, na realidade, se torna um índice muito positivo, né? Porque denota aí o excesso de recursos que nós temos sobre as obrigações de longo prazo. Os quadros seguintes mostram apenas a correção desses valores para os anos 2025 e 2026, como estabelece a legislação aplicável, que é a elaboração dessas peças orçamentárias, mais especificamente a LRF, artigo 4º, e esses valores estão corrigidos pela taxa de inflação projetada pelo Banco Central, de acordo com o Boletim Focus. Isso foi levantado no mês de fevereiro, março. Obviamente, esses números serão revistos por ocasião da LOA. Esse quadro agora mostra a tendência, a evolução das nossas receitas de 2021 até 2024 e a projeção com essa correção de acordo com o índice projetado de inflação para esses anos. Nós temos uma receita corrente em 21 de 740, em 22 de 887, em 23 de 822, e estamos projetando uma receita corrente de 878 milhões para o ano de 2024. Esses números são aqueles números que foram apresentados inicialmente. Eles, em 2024, eles apresentam um volume, uma receita total líquida de 835 milhões, já deduzidos as retenções do Fundeb. Senhor José Rodrigues, Pois não. desculpe interrompê-lo, nós estamos com um probleminha técnico de mudar lá embaixo, na transmissão, os slides. Então, só pedir um minutinho, uma pausa de um minutinho, claro, agora. para que eles possam atualizar ali. R$ 878 é o 100 da dedução. Olhando aqui embaixo, no último item, existe aquela linha lá das deduções. Não, pode ir para a seguinte agora. Então, nessa página, nós estamos na coluna de 2024. Esse aqui exatamente são os números que nós tínhamos apresentado naquele quadro anterior, com um total de 878 milhões. O valor líquido é 835 após a dedução das retenções do Fundeb. Transferências de capital são valores que vão para investimentos, receitas correntes líquidas, outras receitas correntes de 14, 15 milhões, são valores referentes a multas e taxas que a Prefeitura cobra. Os 543, reforçando, são as transferências provenientes do governo do Estado e federal. A receita patrimonial é uma projeção da receita da aplicação dos recursos que a Prefeitura tem disponíveis. Então, nós tivemos agora, em 2022, um valor, no ano passado, nós fechamos com um total de arrecadação, de remuneração, né, dos nossos recursos, na casa de 36 milhões. Está orçado para esse ano de 2023 um valor menor, em função da utilização desses recursos que a Prefeitura pretende fazer ao longo do ano, então deve haver uma queda na liquidez. E a taxa de juros também a gente espera que caia, que também foi algo que contribuiu e muito para que
a prefeitura tivesse esse alto rendimento na aplicação dos seus recursos. Este é a evolução, especificamente, das receitas e impostos da fonte 1, são os valores que nós já havíamos apresentado anteriormente. Esses quadros, muitas vezes, se repetem, mas eles estão aí colocados para atender aí o que estabelece a LRF. Então, esses valores então, já haviam sido demonstrados, agora estão individualizados por receita. Nós, em 2021, nós tivemos uma receita corrente, uma receita de fonte 1, oferida localmente, de 243 milhões. Nós estamos projetando para 2024 297 milhões. As contribuições são valores menores, que não têm muito efeito sobre o nosso orçamento. Receita patrimonial são essas receitas basicamente provenientes da aplicação da liquidez, né, dos recursos disponíveis que a prefeitura tem, além de aluguéis e outras pequenas receitas, mas basicamente a totalidade desses números aí provém da aplicação dos recursos da prefeitura. Esses recursos são todos aplicados em fundos administrados pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica, e são fundos que têm em seus ativos títulos governamentais, basicamente, títulos do governo, então é uma aplicação absolutamente sem risco, né? Nós temos ainda transferências correntes, são aqueles valores que são provenientes da União e do Estado. Nós estamos com esse número de 543 milhões, que é o que já havíamos indicado anteriormente. Outras receitas correntes, nós estamos aí com 15 milhões para 2024. Esses são valores que são provenientes de várias receitas, são multas, são taxas que se somam nesse valor. Receita de capital são valores que são recebidos para investimentos em ativos fixos. Vamos lá. Então, as despesas, obviamente, o valor cresce, digamos, de acordo com o crescimento das receitas. Então, nós temos sempre uma projeção de orçamento balanceado, né? Então, a receita é equivalente à despesa. Nós temos aí um total do crescimento de pessoal com encargos, por exemplo, de 2021, de 247. Este ano já estamos com 283 e existe uma previsão para 331 em 2024. Esse é um dos principais itens de despesa da prefeitura. Outras despesas correntes são essas despesas para manutenção das atividades da prefeitura. Investimentos nós estamos projetando em 64 milhões, esse é o total de recursos. Ele vem da receita corrente líquida menos a despesa corrente líquida. Essa parcela de recursos, então, ela é destinada, está colocada para investimentos em ativos fixos, obras e, eventualmente, equipamentos que a prefeitura poderá realizar ou fazer em 2024. Nós temos ainda só o caso ali da amortização da dívida, de 3 milhões. Essas são aqueles valores que nós tínhamos indicado anteriormente, que nós tínhamos aí o número de 30 milhões, e nós estamos fazendo a amortização disso, obedecendo aí o cronograma de amortização dos vários contratos que nós temos. A reserva de contingência também anotada ali é o valor de 0,5%, que nós vamos detalhar um pouco mais para frente. Esse quadro indica os valores especificamente da evolução do pessoal em encargos, que já havia sido colocado no quadro anterior. Como eu disse, em alguns casos nós temos uma repetição dos números para atender aí ao que estabelece a legislação. Vamos em frente. Outras despesas correntes são aquelas despesas para manutenção das atividades da prefeitura, como manutenção de ruas, limpeza, energia e assim por diante, e outras despesas relativas a outros prestadores de serviços também. Investimentos, aquele número, novamente, 64 milhões, que é o número que já havia sido indicado no quadro anterior.
A reserva de contingência, aquele número de 4.044.000, ele equivale a 0,5% da receita corrente líquida projetada para o ano que vem. Então, e esses números seguintes também têm a mesma base de cálculo. Esse quadro e os seguintes mostram os valores que estão sendo destinados, de acordo com a LDO, por programa. Os programas, obviamente, envolvem não só uma prefeitura, o programa ele é transversal, ele pode atingir mais de uma secretaria. Então, nós temos aí o principal valor, que nós vamos ver na página seguinte, por favor, é o valor da educação, para a valorização de pessoal da educação, que é o maior contingente de funcionários da prefeitura. Nós temos praticamente 40 e poucos % da nossa despesa de pessoal, ela está alocada ali na Secretaria de Educação. O nosso segundo orçamento é o da saúde, nós vamos ver um pouco adiante. Esse não é o orçamento total da saúde, nem aquele era o orçamento total da educação, porque existem outros programas que integram o orçamento das secretarias. Vamos em frente. O total, então, apresentado nesse programa são os 835 milhões, que já haviam sido mencionados nos quadros anteriores. Esse valor inclui o Poder Legislativo, que tem um orçamento de 25 milhões. Agora, os valores estão distribuídos por secretarias. O principal orçamento aqui é da Secretaria de Educação. Nós estamos aí com um número de 254 milhões para a Secretaria de Educação. No quadro seguinte, nós vamos ver que o segundo maior é a Secretaria de Saúde, com 204 milhões e 600. Aí nós temos várias outras secretarias com também orçamentos relevantes, como os serviços, 62 milhões, desenvolvimento social, 20 milhões, mobilidade urbana, outra secretaria que tem um orçamento importante, 30 milhões. Novamente, o total da geral aí é de 835 milhões. Bom, esses são os principais números que nós estamos apresentando para apreciação da Câmara. Esses valores, então, são preparados e elaborados com base nas informações disponíveis até o mês de março, quando esse documento é preparado. Nós teremos, então, um tempo dos próximos meses para tratar e elaborar a LOA, quando, então, nós teremos mais informações e poderemos submeter aqui à Câmara, para apreciação da Câmara, um orçamento com o detalhamento total, até por natureza de despesa, que nós não apresentamos aqui agora, para a apreciação da Câmara. Estamos aqui à disposição de todos para maiores esclarecimentos. Obrigado, senhor José Rodrigues Alves, secretário municipal de Finanças. Antes de fazer uma primeira pergunta aqui de pessoas que estão nos assistindo, de uma forma assim mais resumida, uma forma assim mais simples para que todos entendam o que se trata a LDO. As secretarias, elas fazem entre si uma espécie de um pré-orçamento e encaminham para a Secretaria de Finanças para que projete isso na LDO, para depois virar o espelho do orçamento. Só esse resumo de como chega-se à LDO, para que as pessoas entendam assim, porque se nós formos discutir números, fica muito difícil. Né? Aí nós estamos recebendo os números e nós vamos pontuar no orçamento. Sim. Mas só como é que se monta esse arcabouço aqui da LDO? Então, a Secretaria de Finanças prepara um retrospecto, digamos, da execução orçamentária das várias secretarias nos últimos anos, com um detalhamento que, como eu mencionei, não chega na natureza da despesa, porque não é uma exigência legal a apresentação nesse nível de detalhe, nesse momento, para a LTO. As várias secretarias fazem, então, um levantamento e, de acordo com as negociações, com os entendimentos que as várias secretarias têm com o senhor prefeito, em função dos programas e das atuações e das ações que estão sendo discutidas,
eles, então, elaboram esse orçamento e encaminham para a Secretaria de Finanças. A Secretaria de Finanças recebe esses orçamentos das várias secretarias e faz um trabalho de compatibilização desses orçamentos com o total da receita disponível. Obviamente que nós temos um limite de recursos e em alguns casos nós temos que discutir com as secretarias uma adequação da proposta orçamentária para que ela se encaixe dentro da expectativa de receita que nós temos. Então, esse é o trabalho que é feito, esse é um trabalho discutido em conjunto entre as secretarias com a Secretaria de Finanças e depois, obviamente, eventuais ajustes são discutidos também com o prefeito, porque não há, digamos, nenhuma restrição neste momento para a inclusão de valores no orçamento. As secretarias estão livres para incluir no orçamento todas as ações, todas as discussões. Depois, há necessidade, então, dessa adequação para que nós tenhamos um orçamento equilibrado, né? Ok. Então, vamos à pergunta. O senhor Bruno Leme gostaria de saber qual é o orçamento da habitação de 2024. Se abaixo de 1% do orçamento previsto, faço a sugestão de adequação para, no mínimo, 1% do orçamento para a pasta, dada a necessidade e demanda habitacional do município, projetos, programas, parcerias, subsídios, subvenções, criação de um banco de terras e locação social, além de pagamentos de pessoal, e tendo a moradia digna um direito fundamental, que é a porta de entrada para os demais direitos. Quero agradecer aqui ao Bruno Leme, que está nos acompanhando. Nós temos aqui nessa proposta um valor de R$ 1.191.572. Este é um valor que nós temos na LDO para essa finalidade, né, desse documento. O valor, obviamente, é inferior a 1%, né, e é que o mencionado pelo munícipe. E esse valor, basicamente, ele reflete, digamos, as despesas de operação da Câmara, não da Secretaria de Habitação. Ele não inclui aí investimentos que muitas vezes dependem, obviamente, de disponibilidade de recursos próprios da Prefeitura e de repasses que nós recebemos de órgãos federais e estaduais. Obviamente, esse setor de habitação digamos, um ponto de atenção para a Prefeitura. O prefeito, obviamente, tem todo o interesse em fomentar e atender às demandas da população para que tenhamos aí habitações aí para todos que ainda não as tenham. Essa proposta, então, fica registrada. Eu vou levar o assunto, obviamente, para o conhecimento do secretário de Habitação, para que ele discuta isso com o senhor prefeito, para que a gente, então, faça, eventualmente, a inclusão disso de um valor mais expressivo no orçamento na LOA, né? Até porque, nessa questão habitacional, só para nós aprendermos um pouquinho mais, como o senhor bem disse, pode não estar no orçamento da Secretaria de Habitação, mas pode estar em Secretaria de Obras, por exemplo. E, por outro lado, a Prefeitura, normalmente, ela oferece o terreno e a infraestrutura, às vezes, pode vir de uma outra entidade social com relação à construção ou até o próprio financiamento da Caixa, não é isso? Sim, sim. Existem recursos até do Estado para essa finalidade. Nós tivemos recentemente aí uma assinatura de um documento com o CDHU para que fossem disponibilizados recursos aqui também para unidades habitacionais para os munícipes. E existe, obviamente, eu precisaria verificar, então, na questão do orçamento de obras, se existe lá algum saldo. Mas esse certamente será um ponto que será aprofundado aí nas conversas do secretário Bozola com o nosso prefeito Amauri. Eu agradeço o senhor levar essa sugestão para que, quando chegar o orçamento, nós possamos ter alguma coisa mais assim, até palpável, para responder ao munícipe. Também registro aqui a presença do senhor Richard Alexandre Consolim. Muito obrigado por estar presente aqui na nossa audiência. Vereadora Fabiana, quer falar alguma coisa? Ainda não temos nenhuma pergunta, a não ser essa que foi colocada. Boa noite, presidente dessa audiência, vereador Marcolino, os funcionários dessa casa, as pessoas aqui que estão nos acompanhando também, secretário. A gente pode falar, por exemplo, o senhor falou aqui das despesas, né?
dos encargos, né? Dos encargos aí que a gente tem no ano de 2024, 331, é isso? Por que teve esse aumento? O senhor pode falar alguma coisa que esteja planejado? Nesse item estão o aumento aqui de 280 milhões 283 para 83 milhões, para foi para 331 em 2024. Para efeito de enquadramento das despesas, nós temos aqui incluído os precatórios, que foram incluídos também, que estão incluídos nessa linha. Para efeito do limite do Tribunal de Contas, esse valor de precatórios não é incluído. Então, hoje nós temos um percentual bastante positivo, bastante favorável à prefeitura, na casa de 30 e poucos %. Mas, então, esse crescimento inclui pode ser explicado, em parte, por esta inclusão e mais uma correção esperada para que haja algum ajuste no ano que vem em função da inflação. Entendi. O senhor também, sempre o senhor fala que a prefeitura tem esse olhar mais conservador. Teve esse olhar mais conservador nessa projeção também, da LDO? Sim, nós procuramos ser, digamos, conservadores, mas também realistas, né? Porque se nós somos conservadores em excesso, isso significa que nós vamos ter que fazer ajuste no orçamento quando as receitas eventualmente superarem as despesas. Então, o ideal é que nós façamos uma projeção mais, digamos, próximo do que a gente espera que possa ocorrer, e para evitar esse tipo de movimentação orçamentária. Então, mas os números que estão apresentados aqui, eles são consistentes, eles têm como base sempre o comportamento histórico, né, do crescimento do IPTU, o crescimento do ISS, então isso tudo é considerado nessas projeções, além, obviamente, da expectativa de inflação que nós vamos ter para o ano que vem, que deve estar na casa aí dos 5%. Né? 5%. O vereador Marcolino, né, pediu para que o senhor explicasse de uma forma mais simples, né, sobre a LDO. Sim. E é bom frisar também, né, vereador, sobre as pessoas às vezes querem ouvir os programas, né, que se estão inclusos programas específicos. Então é bom o senhor explicar também que na LDO, né, não tem nada específico, mas é um parâmetro geral, é isso? É isso. Nós distribuímos todas as propostas, né, que as várias prefeituras, que as várias secretarias apresentam, elas são divididas por programas. Então, nós temos aqui aproximadamente 20 programas em que estão distribuídos os valores que foram encaminhados pela prefeitura, pelas secretarias. No caso da educação, por exemplo, nós temos esse valor aqui de valorização do profissional da educação com 146 milhões, a alimentação escolar 20 milhões, suporte à educação de nível médio superior 7 milhões, e a soma dessas ações, desses programas todos, eles vai gerar, então, o orçamento total da prefeitura, da Secretaria de Educação, que é de 250 milhões de reais. Então, o orçamento de cada secretaria ele está dividido por programas e por ações. Nesse documento que nós apresentamos aqui, nós dividimos esses orçamentos dentro desses programas. Então, por exemplo, na segurança pública integrada, então, é o total de recursos, basicamente, da Secretaria de Segurança Pública voltada para a segurança pública. Cidade Melhor é um programa basicamente conduzido pela Secretaria de Obras, que trata também da parte de pavimentação, construção, infraestrutura urbana, outro item também que está sob gestão, basicamente, da Secretaria de Obras. Nós temos algumas obras que estão em outras secretarias, mas a execução fica a cargo da Secretaria de Obras. Então, esses números que nós temos apresentado aqui, eles se distribuem, como eu disse, transversalmente. Quer dizer, o mesmo programa ele pode ser executado por mais de uma secretaria. Então, desses programas todos, como eu mencionei,
o principal aqui a soma aqui que eu apresentei agora há pouco, está chegando perto de 200 milhões de reais, são os programas aqui da Secretaria de Educação. No caso, por exemplo, da saúde, nós temos, na média e alta complexidade, 97 milhões, atenção básica, 75 milhões, e a valorização do profissional de saúde, 5 milhões, são custos, investimentos são feitos, gestão do SUS, 11 milhões. Então, essas várias ações, vigilância em saúde sanitária, 7 milhões, assistência farmacêutica, 6. Então, as várias ações da Secretaria de Saúde se dividem basicamente nesses programas de uma que forma nós geral, estamos apresentando. né? A gente não tem específico, às vezes as pessoas confundem. É isso que, por exemplo, veio aqui uma pessoa do Conselho Tutelar pedindo uma prioridade na LDO para um determinado programa. Sim, sim, então, sim. Isso não, a gente não tem, né? Não, nesse momento, é isso não. que eu quero que as pessoas entendam. Perfeito. Inclusive, a Prefeitura pode, digamos, solicitar, a Câmara pode solicitar à Prefeitura que faça adequações, que faça inclusões, né, na LOA, atendendo aí até, eventualmente, indicações e solicitações de munícipes. Né? Obrigada. Aproveitando, o que é reserva de contingência? A reserva de contingência é um número equivalente a 0,5% do orçamento da receita corrente líquida projetada. Esse é um número também que é definido pelo Tribunal de Contas e ela fica com uma reserva para ser usada em caso efetivamente de necessidade, porque podem surgir surpresas durante a execução orçamentária e existe, então, essa reserva que deve ser idealmente, a última, digamos, a ser utilizada. No caso, por exemplo, de uma pandemia, como aconteceu. Uma pandemia ou uma situação de emergência, algo que exija uma adequação do orçamento, um valor que não estava previsto. Então, esse valor fica lá disponível para atender essa necessidade e, normalmente, ele é utilizado, quando necessário, mais para o final da execução orçamentária. Eu quero só ter mais duas observações. A primeira, é óbvio que nós gostaríamos de estar discutindo orçamento, porque na tamanha ansiedade de querer dizer, olha, quero isso, quero aquilo, ampliar isso, ampliar aquilo. E a gente observa que são diretrizes realmente por secretarias. A minha primeira questão é sobre a suplementação orçamentária. Eu queria que o senhor explicasse a sua dificuldade de tratar o orçamento e precisar de 7,5%, que vai ser discutido quando for o orçamento aqui, de 7,5%. Com que base? Por que o senhor precisa de 7,5% para que não trave a prefeitura? Já que eu já trabalhei, né, com 0% de suplementação. Então, era muito difícil esse ano ter trabalhado. Mas os 7,5%, o que a prefeitura necessita? Qual é a... Esse percentual já vem, digamos, de alguns anos para cá. Sim. E existe, então, durante a execução orçamentária, surgem, digamos, novas demandas e novas necessidades não previstas no momento da elaboração. A LOA ela é elaborada para 2024 e ela vai ser apresentada para a Câmara em setembro de 2023. Então, ela tem, digamos, um prazo já de 4, 5 meses antes do início, né, da execução orçamentária, e depois, durante 12 meses, fatos acontecem que podem fazer com que aquele planejamento inicial, aquele orçamento inicial não seja cumprido da forma como havia sido proposto. São situações que podem afetar a despesa, podem exigir, digamos, um investimento maior da prefeitura na área de saúde ou de educação, ou para atender alguma situação de infraestrutura não prevista. Então, existe, de acordo com a LDO, já uma permissão para que se movimente sem alterar, sem impactar esse 7,5%, as movimentações que ocorrem na educação, na saúde e na assistência social. Então, os valores e a folha de pagamento. Sim. A folha de pagamento não altera muito porque ela é bem imprevisível, digamos assim. São outras ocorrências que podem gerar essa necessidade de suplementações para a gente atender essas necessidades. Então, essas três secretarias têm essa situação. Agora, para que nós, então, façamos uma movimentação de outros itens, estabelece, então, um limite.
A recomendação do tribunal é de que isso seja perto da inflação. Digamos, a nossa inflação este ano vai ser de 6,5%, 7%, não se sabe quanto foi. No ano passado foi 7,5%, a inflação foi de 10%. Quer dizer, então, esse número de 7 me parece um número razoável, né? Não está longe do valor da inflação, e que digamos, um parâmetro até que o Tribunal de Contas tem para efeito de avaliação, de movimentação orçamentária. E não amarraria a prefeitura nesse sentido. Exatamente, porque nós temos que estar preparados para conviver com certas surpresas, contingências, aí, e responder rapidamente a essas necessidades, né? A minha última pergunta ou sugestão é que nós já conversamos fora da audiência sobre o valor dos precatórios e das sentenças judiciais. Sim. Os precatórios, a maioria, são trabalhistas. E nós, quero que o senhor confirme, chegamos a um comum acordo que até o senhor colocou muito bem. Tem que ver isso lá no nascedouro, por que está acontecendo isso. Então, nós aqui da Câmara, nós estamos levando essa sugestão para que o senhor promova essa pesquisa, esse estudo, para que a Prefeitura faça uma análise do seu departamento administrativo, recursos humanos, principalmente, vendo que os funcionários, de repente, não estão ausentando de receber algum benefício, algum direito, e que isso está se transformando em sentenças judiciais, que, na verdade, as ações ficam maiores, os honorários advocatícios, despesas processuais, tempo da Prefeitura também, né? Então, acho que é uma sugestão nossa, né, Fabiana? Sim. Por esse número que nos apontou. Mesmo sendo da LDO, a gente sabe que o orçamento vai, mais ou menos, né, trabalhar nesse valor. O número que nós temos na LDO já é um número definitivo que já está, digamos, no tribunal. Então, até o dia 30/4, nós temos esse valor que já está. Okay. Então, a partir esse número para o ano que vem já está definido, será este. Tá. E, de qualquer forma, obviamente, que a sua sugestão, a sua recomendação é muito, muito bem-vinda. Nós vamos discutir esse assunto com a Bárbara, nossa secretária de administração, que está encarregada do departamento de pessoal, nosso recursos humanos, e também envolver o nosso departamento jurídico para que faça um acompanhamento sério e próximo desses processos todos, né? Mas certamente o assunto será levado ao conhecimento e também do senhor prefeito. Então, muito obrigado. Valdênia, quer fazer algum questionamento, algum comentário? Queria só complementar uma informação que o senhor José deu, em relação à pergunta dessa Bruno. pessoa que fez, Bruno Leme. seu Bruno, né, que ele falou dos programas habitacionais. A própria lei de diretrizes, se nós pegarmos ela no corpo do texto, tá? Aqui, no artigo 26, parágrafo 2º, e o artigo 27, a própria lei de diretrizes ela vem autorizando o executivo a celebrar convênios. Esses convênios poderão ser celebrados após a elaboração da lei de orçamento. Mesmo que não esteja contemplado na lei de orçamento, o município pode estar celebrando esses convênios e mais, as despesas que advêm desse convênio, tanto a receita e as despesas que tiverem, ela não entra nem para a base de cálculo que onera a suplementação do orçamento. Ela já entra direto como recurso no orçamento para que o município possa estar trabalhando com isso daí. Então, independente se não estiver um programa desse tipo, né, de convênios, de interesse popular, essas coisas todas, a lei de diretrizes ela dá essa liberdade para o município poder firmar e implantar isso no orçamento. Tá? Não, eu agradeço, Valdênia, que é a nossa Certo? diretora do Departamento de Finanças. Perfeito, a observação é perfeita. Até porque a Prefeitura não tem condição, né, de fazer, construir e vender. Ela não faz isso. Ela precisa de parcerias, né? Então, Exato. nós estamos aqui para vender ilusão para as pessoas. Então, a Prefeitura faz parceria com a Caixa Confederal, com o CDHU, muito tempo atrás. Lógico que houve acho que uma redução muito grande desses investimentos na área habitacional, não pela Prefeitura, porque ela não tem recurso para pegar um terreno, construir os prédios e vender. Ela não tem, acho que nem essa possibilidade de fazer como antigamente se fazia os sorteios, né? Que a gente participava dos sorteios. Isso não existe mais. O Mauro foi o prefeito de Joanópolis, sabe muito bem disso. Mas, como bem colocou a Valdênia, não impede de, dentro de um plano de governo da Prefeitura, desse governo, apoiar, incentivar, permitir, fazer essas parcerias, como bem faz com a Socoab, né? Está autorizado aqui. Sim, sim, perfeito.
quer fazer uma participação, por favor? Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite, senhor José. Primeiramente, quero agradecer, senhor José, pela rápida resposta da minha última pergunta. O senhor vereador Josimar Scott entrou em contato comigo já a respeito da pergunta da educação que eu te fiz. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: a gente vê muitas previsões aí nos próximos anos, 2024, 2025, né, sem mesmo saber como que vai ser a arrecadação. O quão próximo o senhor acredita que seja essa arrecadação com o parâmetro dos demais anos que o senhor já projetou 2023 nas outras diretrizes? Não sei se o senhor conseguiu entender mais ou menos o que eu quis dizer. Acho que ele quer saber o que o senhor projetou, se foi o esperado, se realmente o que o senhor projetou nas outras foi o que aconteceu. Sim, a prefeitura fez projeções já que elas, em alguns casos, se cumpriram, em outros não. Quer dizer, no ano passado, por exemplo, nós tivemos uma modificação no ICMS. Houve uma queda de 25%, depois o governo fez uma reposição. Quer dizer, existem fatos que ocorrem que afetam, digamos, as previsões. Em casos como no caso do IPTU, por exemplo, você tem uma certa facilidade, porque aquela base de cálculo ela já existem algumas adições, né, em função das novas inclusões na base do IPTU. No caso do IPVA, também existe uma certa, digamos, facilidade, se bem que houve, por exemplo, este ano foi surpreendente até o valor, ele está superando o valor previsto, porque houve uma valorização maior ainda do valor dos veículos. Então, com isso, aumentou-se a previsão aí de aumento. Então, existem casos específicos em que às vezes, nós temos uma certa dificuldade de prever. No caso do FPM, por exemplo, que é um dos recursos importantes que a prefeitura tem, esse também é um recurso que já há uma previsão até orçamentária na lei de diretrizes orçamentárias do governo federal. Já está lá definido qual o valor que será destinado aos municípios. Então, existe lá um número que varia também ao longo do ano, porque o próprio orçamento do governo federal também se modifica. Mas eu diria que alguns itens são mais, digamos, previsíveis, outros menos, né? Na média, eu diria que nós temos, no ano passado, chegamos ao número próximo do que havia sido previsto. Para este ano que vem agora, de 2024, vamos ter que aguardar para poder lhe dizer se acertamos ou não. Os itens mais difíceis, dentre, né, os itens mais difíceis de prever da receita, o que seria? Eu posso verificar, eu diria, bom, como eu disse, o Fundeb é um valor relativamente simples, porque o governo já estabelece no próprio orçamento o valor que vai ser destinado ao Fundeb, e ao longo do ano eles fazem algumas correções para mais. Este ano, por exemplo, nós estávamos trabalhando com o número de 98 milhões, que tinha sido o número indicado, que eu acho que inclusive está na LOA deste ano, do ano passado. Hoje nós estamos trabalhando com o número de 107 milhões. O FPM, no ano passado, estava com o número de 115, nós já estamos trabalhando com 120 e poucos, que é de acordo com uma nova revisão que o governo faz ao longo do tempo. O IPVA teve esse comportamento, também surpreendeu. O ISS tem também um comportamento relativamente constante, ele tem tido um crescimento real, em termos porque existe um aumento aí do volume digamos, de negócios de prestação de serviço no município, então isso fez com que nossa arrecadação do ISS crescesse além da inflação no período. O ICMS, então, o ICMS foi um valor que teve esse impacto no passado, com a redução da alíquota do ICMS, depois houve uma reposição por parte do governo federal, mas agora, este ano, então, nós estamos com uma dificuldade, porque houve uma redução da alíquota, não está havendo essa compensação, e houve uma negociação de um pequeno aumento da alíquota para 20%, mas nós estamos trabalhando com um percentual maior no ano passado. Então, a expectativa para esse ano é de que haja até uma pequena redução na arrecadação do repasse.
O IPVA, nós estamos falando, começamos com 50 milhões para este ano, para o ano que vem, estamos falando em 60. Então, é um número importante também para o nosso orçamento. Não, tudo bem. Obrigado pela resposta. Então, pelo que eu entendi, mais ou menos, mesmo tendo a redução do ICMS do governo passado federal, ainda assim você teve uma melhora na arrecadação, não só do ICMS, mas no contexto geral da previsão. No geral, sim. No ICMS, especificamente, por enquanto, não. Na nossa previsão de arrecadação para este ano, nós estamos até com um número igual. Quer dizer, em termos de orçamento, estamos com o número igual do ano passado, porque a expectativa, digamos, de um percentual menor, né, de arrecadação, porém, existe um crescimento, digamos, do consumo como um todo. Então, isso pode compensar, em parte, essa perda que vem da redução da alíquota do ICMS. Então, mas o valor poderá ficar próximo do que nós estamos projetando. Tá bom, então. Obrigado, viu? Boa noite. Nós que agradecemos sua presença aqui, ilustre, aqui na nossa audiência pública. Só para registro, né, o Tribunal de Contas exige que nós façamos após as 18 horas, para que a população tenha poder de participação. Essa é a segunda audiência pública. Então, a sua participação, você está representando a cidade de Bragança Paulista aqui. Também, já se puder falar sobre isso, seria interessante também as outras demais também audiências públicas, porque a gente vê pouca participação nesse tipo de audiência pública, porque não é um assunto tão interessante, que leva tão interesse à população, né? Eu estudo, então eu meio que isso aqui é um meio de captar informação para mim. Com certeza. Então, fica aí, né, minha sugestão, para que possa as demais também ser a partir das 18 horas, até a partir das 19 horas, porque a gente busca as crianças na escola às 18, né? Fica difícil chegar aqui cedo. Pode ter certeza que essa Câmara está tentando, através da nossa presidente, adaptar da melhor forma possível. É que, por outro lado, também, o nosso departamento financeiro pode dizer o que eu estou dizendo. Se cobra-se das horas extras dos servidores, da iluminação que está se consumindo, e a população, é muito importante essa participação também. Então, a gente tem que unir o útil, né, ao produtivo, para que a gente consiga... eu acho que a Câmara até devolveu uma verba, né? Sim. Todo ano devolve uma verba, mas não compensa, não custa nada gastar essa verbinha aí com luz, com funcionário, se vai beneficiar a população, né? Eu agradeço esse posicionamento do senhor. Muito obrigado. Para nós, tanto faz fazer de dia ou à noite. O que a gente gostaria de ter mais participação. Por outro lado, esse assunto, o senhor bem colocou, é muito técnico. Dá vontade de começar a discutir aqui onde vai ser a escola, onde vai ser o posto de saúde, onde vai estar lá a mobilidade urbana, porque vamos falar um pouquinho mais alto. Porque 30 milhões para a mobilidade urbana, mas aí no orçamento, na audiência pública do orçamento, que com certeza será presidida pela vereadora Fabiana, que é presidente da Comissão de Finanças desta casa, e não é de hoje, né, muito competente, há quanto tempo ela vai estar presidindo essa comissão. Naquele momento, sim, que o sangue vai ferver. Porque aí a prefeitura vai mandar um orçamento com as metas, valores... Que seja às 19 horas. Né? Olha, uma sugestão, 19 horas, está anotado. Só para complementar, quando a gente ouve a notícia, né, secretário, o governo federal reduziu o ICMS da gasolina. Todos batem palma. Só que o município, independente de quem esteja à frente, sofre, não vem o recurso. Não é isso? Então, tem que fazer das tripas coração também por causa do recurso. Sem dúvida, sem dúvida. O consumidor é beneficiado, porém, isso implica numa perda de arrecadação para o Estado. Isso é uma consequência, digamos, necessária, óbvia da redução da alíquota. Agora, como eu mencionei, já houve um pequeno ajuste nisto, né? E, no nosso caso específico, houve uma compensação da alíquota em função do aumento do consumo, então, que parcialmente recuperou, digamos, essa perda que aconteceu da arrecadação. Em questão disso, Marcolino, no que eu tenho entendimento, quando há essa redução para que sobre mais quantidade de dinheiro na mão da população, não necessariamente há uma perca de arrecadação. Talvez pontualmente em certo instrumento, por exemplo, na gasolina ou alguma coisa. Porque esse dinheiro que vem para a mão da população,
em forma de redução de imposto, porque o governo não gera riqueza, né? Ele só gosta de tomar a riqueza, ele acaba sendo gasto em outro produto, que quando você tira o peso da gasolina, você consegue comprar um arroz, quando você tira o peso da gasolina, você consegue comprar um feijão, e quando você gasta nesse insumo, você traz de volta o dinheiro para o imposto que volta para o município. Então, é só um jogo, né? É onde que se pode cobrar mais e diminuir menos, né? Na verdade, o secretário pode dizer muito bem sobre a lei de responsabilidade fiscal, né? Da onde tira, tem que completar de um outro lugar. O senhor queria só falar sobre essa questão? Achei muito oportuno o que ele disse. Quando se dá uma redução, onde que o senhor tem que mexer? Tem que criar no outro, não é isso? Sem dúvida. O orçamento tem que estar sempre equilibrado. Se há uma redução de alguma receita e já orçada, há necessidade, então, da substituição dessa receita por outra, ou um corte equivalente do valor de despesa, para que a conta, no final, do feche. Então, essa compensação tem que ocorrer. Ou ela ocorre do lado da receita, ou ela ocorre do lado da despesa, mas ela tem que ocorrer. O senhor entendeu o raciocínio? Entendi. Está perfeito o seu raciocínio. Volta no giro do comércio, Sim, a pessoa mas gasta só que mais. ele tem a compensação da balança. Né? Só que Senão, o governo federal, vou reduzir aqui milhões aqui, eu tenho que criar milhões para cobrir aqui. Eu vou ter que tirar de algum lugar. Habitação ou por enquanto a gente vai fazendo propaganda. Por enquanto a gente vai fazendo dívida, né? Bom, tem mais alguma pergunta? Não? Vereadora Fabiana, o senhor quer fazer sua manifestação final? Depois eu vou passar ao secretário também. Obrigada. Queria cumprimentar o vereador Marcolino, que presidiu tão bem essa audiência. Agradecer, né, ao secretário, que respondeu aí os nossos questionamentos. E eu sou a relatora desse projeto dentro da comissão que eu presido, que é da Comissão de Finanças, né, e Obras. E agradeço aí mais uma vez, né, por essa audiência importante aí como instrumento aí no planejamento da administração municipal, né, das metas, das prioridades, e também ajudando aí na lei orçamentária anual, né, no LOA. Então, vim aqui agradecer. Fiz questão de estar pessoalmente, não pude estar na primeira, mas estou aqui nessa audiência agora e já preparando aí o meu relatório. Muito obrigada. O senhor quer talvez fazer a sua manifestação? Apenas agradecer a todos as perguntas, as indagações. Essa discussão é sempre muito produtiva para que a gente para que nós possamos aí contribuir para uma melhoria até das propostas que a gente apresenta. Então, eu fico agradecido a todos e permaneço à disposição para eventuais questionamentos aqui em qualquer outro momento. Mas a Valdênia quer fazer alguma manifestação final? Mais ninguém? Mais ninguém? Também queria agradecer José Rodrigues pela árdua tarefa que o senhor tem lá na secretaria. Não é fácil, finanças. Valdênia, nossa representante aqui do financeiro da Câmara, aqui também não é fácil. Às vezes se pontuam muitas coisas que são praticamente impossíveis de se resolver, mas o importante é que o arcabouço que foi colocado aqui deve ser cumprido dentro do orçamento, que nós vamos discutir com muito mais detalhes essa questão. Antigamente, nós, né, vereador, nós íamos nos bairros fazer esse tipo de reunião, né? Mas nunca, às vezes, nós conseguimos também contemplar e às vezes, atrapalhar o plano de governo do Executivo. Acho que tudo tem limites, né? Fazer uma oposição por oposição é fácil. Coloca tudo aqui, mas e o outro lado? O orçamento é um só, né? Então, você tem que contemplar todos os setores e sempre torcer para que a administração vá bem, porque a administração tem que fazer um bom trabalho, a população merece, porque paga os seus impostos, paga tudo, as suas obrigações. Ok? Então, eu agradeço a presença de todos aqui da Câmara Municipal também no apoio, a quem nos está nos assistindo, ao secretário aqui presente, o Mauro, também, e vamos ao encerramento. Encerramento, nada mais havendo a tratar e não havendo mais manifestações, às 19h26, declaramos encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos, uma boa noite.